Muito bom dia, nação. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E o Flamengo fez festa no Maracanã apresentando as taças da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Mas, infelizmente, o Flamengo acabou perdendo a partida para o Corinthians, né? Mas nós sabemos que o Flamengo estava de ressaca devido aos títulos que havia conquistado, tanto a Copa do Brasil como a Libertadores. Inclusive foi até isso que o técnico Dorival Júnior explicou na sua coletiva de imprensa após a partida contra o Corinthians, e a torcida acabou passando um pano tranquilo porque o Flamengo já cumpriu seu papel nesse ano. E agora o Flamengo está em preparação para a temporada 2023 e já está falando em novos reforços para a temporada, inclusive renovação de alguns jogadores, como por exemplo o jogador Rodinei. Ainda é uma incógnita, nós não sabemos se ele ficará ou não no Flamengo. O Felipe Luiz também é dúvida ainda, e também o jogador Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, o Flamengo tem o direito de comprar o jogador, são 9 milhões de euros, mas precisa exercer o seu direito de compra e fazer a sua proposta. Então aí nós ainda temos algumas dúvidas referente à temporada 2023 de alguns jogadores, e o Flamengo já está de olho no mercado. Temos algumas especulações do Flamengo que estava de olho no meio da temporada no jogador Oscar. Pode ser que dê início novamente a tratativas com o jogador, e também o Marcos Braz havia comentado que iria trazer nomes de peso para o Mengão. E nós vamos analisar os comentaristas agora falando sobre isso, sobre a temporada 2023 do Flamengo. Mas antes, nação, chega explodindo o dedo no like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sino das notificações, isso é muito importante para você receber todos os vídeos, notícias e informações do nosso canal. E agora vamos a uma enquete logo cedo aqui para vocês. Se o Dorival Júnior sair do Flamengo, for, por exemplo, para a seleção brasileira, quem deve ser o novo técnico do Flamengo? Na sua opinião, escreve rapidinho aqui nos comentários. Vamos para mais um vídeo, notícias do Flamengo logo cedo, logo pela manhã para vocês. Crédito desse vídeo eu deixo ao canal Jovem Pan Esportes e ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para mais um vídeo do Mengão. Maracanã. Olá, também teve festa do Flamengo, mas com derrota contra o Corinthians. O Alvinegro venceu por 2-1 no Maracanã. Olá, fã de esportes. Diante de um público superior a 60 mil torcedores no Maracanã, Flamengo e Corinthians reeditaram a final da Copa do Brasil. Foi o primeiro jogo do Flamengo após a conquista da Libertadores da América em Guayaquil. Antes da partida, alguns titulares que não foram relacionados para o jogo deram a volta olímpica com a taça. O técnico Dorival Júnior mandou a campo um time inteiramente de reservas. No primeiro tempo, os grandes destaques foram os dois goleiros. O Corinthians abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo. Duqueiroz apareceu na área e ainda contou com um desvio da bola em Ayrton Lucas. O Flamengo voltou para o segundo tempo e logo aos 2 minutos igualou o marcador. Jogada individual de Everton Cebolinha. Matheus França, com muita frieza e categoria, encobriu Cássio e colocou nas redes. O gol da vitória corintiana aconteceu aos 30 minutos do segundo tempo. Bruno Mendes escapou em velocidade, passou para Yuri Alberto, que colocou na saída de Hugo, de pé canhoto. 6º gol dele no Campeonato Brasileiro e o 9º com a camisa corintiana. Final, Corinthians 2, Flamengo 1, com a equipe paulista garantindo a classificação matemática para a fase de grupos da Libertadores da América. A gente fica feliz, é um objetivo importante, né? Gostaríamos de ter conquistado o título que tivemos a oportunidade há 2 semanas atrás, mas são coisas do futebol. Foi um ano entre altos e baixos, então a gente teve dificuldade em alguns momentos, conseguiu recuperar. A perda da Copa do Brasil realmente foi algo que para a gente doeu um pouco. Terminamos o ano de uma forma boa, classificados e temos mais 3 jogos e depois planejar o próximo ano. Eu tinha que reconhecer e enaltecer o que foi feito. Um time valente, um time vibrante, querendo resultado, independente do desgaste que nós tivemos aí. Eu acho que nós fizemos um bom jogo. O Corinthians foi muito feliz, foi cirúrgico e pontual nas oportunidades que teve. Tem dias que as coisas às vezes não saem como nós gostaríamos, mas não posso me queixar em sentido nenhum. Corinthians confirmado na Libertadores, ainda briga pela segunda colocação. Tá ao lado de Flamengo e Fluminense, os 3 com 61 pontos. O Inter é o vice-líder com 64. E a torcida do Flamengo, mesmo com a derrota, acabou cantando no Maracanã, uma festa. Então saiu todo mundo feliz do Maracanã nesta quarta-feira, Elton.
Edu, falávamos da necessidade, né? Falávamos ontem da necessidade do Corinthians vencer esse jogo para consolidar sua classificação para Libertadores via fase de grupos e conseguiu vencendo a partida, então acabou sendo bom para todo mundo, né? Entre aspas, acabou o ano para os dois. Os objetivos foram cumpridos, mas o jogo ele se desenhou para algo bem mais equilibrado do que pareceu, porque o Flamengo foi com time reserva, foi principalmente com uma equipe mais veloz pelos lados do campo, né? Sempre com Marinho e Cebolinha sendo esses jogadores de articulação pelos lados, mas um Corinthians que conseguiu até mostrar algo diferente, né? Muitas vezes jogando com apenas um volante, porque o Duqueiroz se tornou um meia junto com o Juliano, os dois entrando na área, o Corinthians aproveitando muito bem essa superioridade no último terço, colocando mais jogadores para tentar fazer o gol, teve muitas chances no primeiro tempo para isso, conseguiu fazer 1-0, o Flamengo, quando lança a mão, né, de jogadores que são titulares, entrou o Everton Ribeiro no segundo tempo, entrou o João Gomes também, o time se equilibra um pouco mais, conseguiu fazer o gol com o Matheus França, um belo gol inclusive, mas a gente vê um Corinthians mais mobilizado pelo resultado, e aí conseguiu esse resultado que coloca o time na fase de grupos da Libertadores. Interessante, né, porque o Flamengo já tinha essa vaga pela Libertadores e pela Copa do Brasil, esse G4 virou G6 e já temos 5 times na fase de grupos da Libertadores, né? O Palmeiras, o Flamengo, o Internacional, o Fluminense e o Corinthians. Então sobra apenas uma vaga e o Corinthians está fora dessa disputa, né? É um time que já garantiu aí pelo menos o seu objetivo para a próxima temporada. Importante para um time que vai precisar melhorar muito se quiser voltar a ser campeão, Edu, mas acabou sendo uma temporada talvez de correção de rota graças ao trabalho do Vitor Pereira. Temporada 2023, o Flamengo vai disputar todas as competições possíveis, né? Você pretende, no Campeonato Carioca, utilizar como extensão da pré-temporada, trabalhando mais a garotada da base, essa garotada que vem certo, subindo? Olha, inicialmente sim. A partir de um determinado momento, provavelmente não. Nós temos datas importantes aí que já serão abertas em 28 de janeiro. 28 de janeiro, tendo um compromisso complicado, dificílimo. Logo depois, a ida ao Mundial, o retorno ao Mundial, mais 2 jogos já decisivos. Então, nós temos que ter muita calma, tranquilidade, tentarmos fazer o melhor planejamento possível. Por isso que ainda, até me estendendo em relação ao questionamento do Sérgio, nós ainda não temos uma posição definida, justamente porque são muitas alternâncias, muitas alterações, e nós temos que tentar adequá-las de todas as formas para que não provoquemos no jogador uma situação também desconfortável. Então o Flamengo, a tendência é só melhorar, porque vai reforçar. Eu acho que o Diego vai embora, vai, Mauro? Vai embora todo mundo. Diego Ribas. O Felipe vai Luiz embora, deve ficar? Diego Ribas vai embora, Diego Alves vai embora, Rodinei vai embora. Isso é certo. A não ser que alguém mude de ideia com relação ao Rodinei, acho muito pouco provável. Felipe Luiz parece no sábado, não, sexta, na véspera do jogo, inclusive, eu falei com algumas pessoas lá do Flamengo lá, o Rodinei não fica. Então. O Felipe Luiz vai depender da negociação de contrato. E ele saiu machucado com 20 minutos. No ano passado, contra o Palmeiras, é muito bom que ele saiu com 32 minutos de jogo. Quer dizer, ele não conseguiu jogar as 2 finais, ele não jogou bem a final de 2019, e é óbvio que o Felipe Luiz está numa reta final de carreira. Então, acho que vai ser uma negociação que eu imagino que o Flamengo faça para ele uma proposta menor do que aquilo que ele ganha. Então, porque ele vai depender muito do interesse dele de jogar mais uma temporada dentro das condições que o clube vai apresentar. Então, se ele não ficar, não se surpreenda nem um pouco. E o Ayrton Lucas, ele não atingiu a meta de jogos lá para ter compra obrigatória, então o preço é 9 milhões de euros, mas o Flamengo não é obrigado a comprar. Então, vai abrir uma negociação. Deve sentar à mesa com os russos para negociar. Na final, né? Se ele não está no jogo, não sai a jogada da evolução. Melhorou o Flamengo. Depois da entrada do Ayrton Lucas, o Flamengo teve uma evolução. Teve uma melhora, sem dúvida que melhorou o Flamengo. Então, o Flamengo agora, com a grana que entrou, a tendência é reforçar. A tendência é reforçar. Alguns jogadores já veteranos, que não acrescem mais nada dentro do elenco do Flamengo, devem sair. Como o Palmeiras fez a mesma coisa, como foi embora o Jailson, foi embora o Felipe Melo, não é isso? William. O Palmeiras deu essa renovada, só que repôs mal. A diferença do Palmeiras, para mim, foi a reposição. Repôs de uma maneira errônea. E o Flamengo não vem repondo de forma errada.
O Flamengo vem repondo de maneira inteligente. Então, o Flamengo, a tendência de 2023 é se tornar mais forte. Resta saber se o meu amigo Dorival fica ou receberá um convite da CBF, né? Aí o seu amado é capaz de retornar, porque as viúvas vão soltar rojões, né? Se o seu amado retornar, né? O Jorge Jesus, né? Que ele já tá falando lá fora que se não estão gostando de mim, que me manda embora. Mas acho que não sei se essa diretoria contrataria ele depois de tudo que aconteceu. O Gordo lá falou pra você isso. O Gordão falou. Ele falou, olha, ele foi embora, largou a gente, mas mesmo assim eu fui atrás dele. Eu ouvi. Foi, mas e agora? Depois de tudo que aconteceu dessa última vez? Eu ouvi. Mas aí a temporada tá terminando, faltam 4 rodadas pra acabar o Brasileiro, né? Menos de 2 semanas aí. Gabigol pediu férias. E o Dorival é campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Há possibilidade já de renovação ou não? Mota. Com certeza. Isso que eu tô falando assim. Tem muito tempo para negociar, né? Mas agora vai começar a conversa, né? Sim, mas... Que o Flamengo só esperava os títulos. E ao mesmo tempo esperar essa possibilidade. Eu acho que espera a CBF, também. Eu acho que o Dorival está muito próximo de ser técnico da seleção brasileira. Não é porque o Dorival é um técnico fenomenal, extraordinário. Não é. Ele não é. Ele é um ótimo treinador. Ele é um ótimo treinador, mas não é um supra-sumo de treinador, não. Não é isso, não. É porque o Dorival, ele tem o perfil que os caras querem. É o cara que sabe lidar com cobra com veneno. Sabe? Mostrou conciliador, tranquilo, não é de atrito, sabe lidar. E o que precisa até da seleção? Isso. Outra coisa, mas só uma coisa... já passou dos 60, diferente do Abel. Você já imaginou o Abel levantando pela manhã, não tendo o que fazer? Ele vai dar com a cabeça nas paredes. Não, ele vai chamar os caras que você convoca. Olha, eu vou convocar os caras, não tem convocação nem data FIFA, convocar os caras. Porque ele é o cara do trabalho do dia a dia. Ou esses meninos aí são caras de trabalho de dia a dia. Abel Ferreira, o Fernando Diniz. É cara que gosta de trabalhar no dia a dia. Técnico da seleção, você sabe como é que é, mano. Mas o próprio Tite tem essa questão e... Você pega esse plantel do Flamengo, o clube do Flamengo, né? O plantel. Sempre eu falo do quadrado, né? Eu tava olhando, de 2019 para 2022, 3 anos, e Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta, sim, e Felipe Luiz estavam na final em 2019. São 9 no elenco como um todo, e os 2 lesionados, o Bruno e o Rodrigo. 7 jogadores diferentes, o Flamengo consegue ser campeão, porque o Bruno Henrique... Mas mesmo assim, manter tudo isso é muita gente. 3 anos em Libertadores. Claro. Não, mas manteve as feras. Aí esses 4, quadrado mágico que eu falo, quadrado mágico que eu falo, né? Com a chegada, o Pedro já estava. Aí você pega esse Flamengo. Fez com que o Rogério Ceni fosse campeão brasileiro, que o Dorival Júnior fosse campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e que por pouco o Renato Gaúcho também não é campeão da Libertadores. Sim. Olha como é importante desses 4 jogadores, eu falo sempre. O Flamengo ele não precisa vender jogador agora para fazer dinheiro. Olha quanto ele já arrecadou. Porque eu acho que de venda, não sei se o Mauro vai contar, tem o João Gomes, que é um que está despertando interesse de alguns grandes clubes da Europa. Não sei não, eu duvido muito disso. Eu acho que... Você acha que não tem interesse no João Gomes? Para pagar uma grande quantia, não sei não. Sinceramente, não sei se ele... Não vejo no João Gomes, assim, dentro de campo, perfil que vai despertar todo esse interesse de clubes da Europa para pagar uma quantia. Então, uma diferença que é isso que você está falando. O Arrascaeta, já tiveram sondagem pelo Arrascaeta. Os caras chegam lá, será que negociou o Arrascaeta? Aí chegam com 18 milhões, 20 milhões de euros. Não, obrigado. É assim. Quando alguém chega no Flamengo com uma sondagem dessa, já morre no nascedouro. Porque ele custou 15, 16 milhões de euros. O Flamengo não precisa vender. O próprio Pedro agora, gente. O Palmeiras estava... Não quero. Não preciso vender. É isso. O Gabigol, o Wilson perguntou, ter grana, né? Se aparecer alguém lá com 40 milhões, eles vendem, talvez, se ele quiser ir. Agora, alguém vai aparecer com essa grana? Não vai. Eu tenho aqui 18 milhões pelo Gabigol. Não, obrigado. Um time vende os caras da base, não vai vender. Não vai vender. Eles vão vender os garotos. Porque aí você consegue vender por muito mais. O garoto você acha que vai sair, chegar a ser campeão logo? Com o Gabigol, os caras é garantia de não vale a pena. Sucesso. Não tem sentido. Os caras ganham salários europeus. Não vão atrair esses jogadores. Sem cobra criada, nada funciona. A atenção de clubes de primeira linha do futebol da Europa. Para jogar no time mediano ou menos, o cara prefere ficar aqui ganhando o que ele ganha. E o clube não precisa vender. Aí o Fluminense tinha lá o Luiz Henrique, melhor jogador do time. De repente vem lá o Betis, né? E fala, olha, tenho 9 milhões por ele. A torcida do Fluminense ficou furiosa. Mas o Fluminense precisa vender. O Fluminense não pode falar não, ele precisa daquele dinheiro. O Flamengo não precisa. Então ele pode falar, não, essa é a grande diferença. Então, essa espinha dorsal aí do quarteto que o Vampiro tanto elogia, não vai embora. Ele vai continuar. O quarteto tem um outro integrante, né? Porque o Pedro no lugar do Bruno Henrique. Mas continua sendo um quarteto. Amanhã saiu o Everton Ribeiro, quando ficar mais veterano, vai ter um outro. E o Flamengo vai tentar contratar um meia, né?
aliás, quer identificar um meia que possa ser um reserva da Arrascaeta, que possa entrar. Essa é uma das metas para a próxima temporada. A questão é achar esse jogador, encontrar um que possa ser adquirido. Eu acho que o Matheus França pode virar esse jogador, se ele tiver a cabecinha no lugar em algum tempo. Ô Vamp, o Viga falou muito do João Gomes, né, na final contra o Corinthians. Como fez falta? Realmente ontem, porque realmente o João Gomes ele tá em todo lugar do campo. Eu concordo com o Mauro que às vezes ele não pode despertar o interesse de grande da Europa, porque ele não sai jogando tão bem quanto outros volantes. Mas ele na marcação, ele é muito eficiente. Mas ele vai crescer muito. E o que falar de dois jogadores, que eu acho que o Davi Luiz também vem crescendo muito nesse time do Flamengo. E inclusive como liderança. Você vê que ele renovar logo, viu? Sim, e ele tem o contrato até o fim desse ano. O que falar desses dois jogadores e do Flamengo defensivamente? Porque a gente sempre fala do quarteto, mas e o Flamengo defensivamente? Velho, você, lógico que tem que aprimorar, né? Não é todo mundo que tem o dinheiro que tem o City, que tem o Manchester United, até não indo bem, mas eu acho que o time que mais gasta em contratações é o Manchester United, nas últimas temporadas, né? E você pega aquele Flamengo do Arão com o Gesso, tem que ter os carregadores de piano, né? O que tá mais assim... O Arão, ele tinha uma vantagem que ia na bola parada, ia bem na área, fazia muito gol de cabeça, né? E ele chega, assume a posição de titular ao lado do Maia, né? Mantém a regularidade ali, ó. E deixa o Arrascaeta e o Everton Ribeiro livre. Você vê que no jogo de sábado, né? A gente fazendo aqui, eu vou lá pro Nilson, ó. O Atlético Paranaense tá marcando homem a homem e só tá deixando o zagueiro do Flamengo livre. Só deixava o Davi Luiz. O Davi Luiz ia, tinha campo, ia, e esperava que ele... O Thiago Maia às vezes ia porque o Vitor Bueno bobeava e dava espaço. Aí ia o Davi Luiz, o Atlético Paranaense estava esperando o quê? Um erro, um passe errado do Davi Luiz para meter o Vitinho para correr e o Vitor Roque. Flor da idade, né? Ele tem que fazer isso mesmo agora, pilhado. Não pode correr da idade do Vidal. O Vidal entrou, tomou um cartão amarelo. E na sequência o Vidal deu outro carrinho também, que ele acertou a bola. Ele aguenta. Eu digo, pô, se o Vidal... Xingado o jogo inteiro pra Mas ele não aguenta. Não. Então, você vê que ele sentiu. Ele sentiu aquilo. Não tem porque você sabe que ele tomou um cartão, ele sentiu o calor lá em cima. O Vidal tomou um cartão amarelo. Estádio, eu percebi que ele sentiu, ele soltava a bola rápido. Jogador desse aí sente nada. Ele sentiu o calor, não aguenta correr. Mas é que Nilson... Era um negócio acho que ele não esperava. Ninguém esperava. Ele não esperava. E é uma coisa que, assim, ele tá sendo vaiado por conta do país dele, quer dizer. Então, assim, tipo, gente, peraí. Eu acho que ele mesmo não entendeu no começo. Não, a gente Você acha que ele entendeu? Ninguém. Tipo, por que eu tô sendo vaiado assim? Ô, Thiago, a gente demorou um tempinho. Sabe. Eu demorei muito. Eu assumo minha ignorância. Eu demorei muito. Eu perguntava pra todo mundo, vem cá, o que tá acontecendo? Ele deu um carrinho no jogo, pilhado, ele tomou um cartão amarelo, né? Ele fez uma foto e tomou um cartão amarelo. Na sequência, ele deu um carrinho. Deu de frente. De frente, que eu digo, um pouco não é expulso também, se acerta só. Não dá de Pedro Henrique, né, meu? Pô, então, assim, o João Gomes, cara, ele acabou de renovar seu contrato, tem seus méritos ali, né? Provavelmente o Flamengo, como o Mauro falou, vai sair alguns jogadores, e jogadores que não são baratos, né? Se você pega aí quanto ganha o Diego Ribas, o Diego Alves, né? A gente não sabe se o Felipe Luiz fica ou não. O próprio Rodinei, que o Mauro falou que talvez possa sair. Então, vai chegar jogadores. Vai se reforçar mais ainda. Eu sempre falo assim, o quarteto mágico ali segura a onda toda. Porque se você pegar aí os meninos que são promissores e você começa jogando um jogo desse ou bota para jogar o Campeonato Nacional, não é certeza de sucesso. Agora, com os quatro, eles entrando, dando moral, né? E para faturar 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300, precisa conquistar títulos, chegar em finais, e esses caras levam o Flamengo a isso. Claro. Leva a isso. Não é só porque o Flamengo tem torcida, uma torcida do Brasil, joga no Maracanã, tudo isso. Para chegar, para faturar 1 bi e 200, 1 bi e 300, tem que chegar nas competições e ter jogador ali que possa ser vendido, porque esses 4 dá segurança. Porque se você vai falar, por que você fala sempre dos 4? É porque é os 4 que tá mesmo. O Davi Luiz chegou agora, o Davi Luiz tá ganhando o título agora, o João Gomes entrou agora. Saiu 9 jogos. Do que começou, Mauro, não tinham 7. Depois ficou 8, porque o Felipe Luiz sai também. Sim. Entrou Ayrton Lucas. Então, Everton Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta. E o Arrascaeta ainda
Nem estando nas suas melhores 100%. Olha o que os caras estão conseguindo fazer. E o Arrasca ficou até os 36, né, cara? Conseguiu se arrastar mesmo. Maior conquista do Flamengo de Libertadores foi do Flamengo, né? Campeão invicto. Lógico, teve alguns campeões de desempenho. Invicto já teve um Independente, eu tava vendo. Tem uns 7 né? Com o Flamengo agora, mas é a melhor campanha do Corinthians. Só que você pegar, só concluindo, se você pegar os 3 campeões da Libertadores do Flamengo, de 81, 2019 e o 2022, 3 indiscutíveis. Talvez seja o mais fraco, seja isso. No papel. Não, de bola sim. Mas porque aqueles times... É isso aí, nação. Então escreva aí nos comentários, deixe sua opinião referente ao debate de hoje. O Flamengo se preparando para novas contratações. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e nos vemos daqui a pouquinho nos próximos vídeos.